Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá? Me chamo professor Ives, sou professor de Física e hoje eu vou apresentar para você o conteúdo de refração da luz, um conteúdo extremamente importante para a prova do Enem. Então se liga só, quando a gente está falando de refração da luz, no final das contas a gente está falando de mudança de meio. Quem nunca foi para as férias na praia ou na piscina e teve aquela prima que tirou a foto e postou nas redes sociais, a gente viu que estava um pouco distorcido dentro da água. Ou então quando a gente teve o primeiro contato com a natureza marítima, né, seja no mar ou seja em um rio, que a gente tentou pegar um peixe, né, e não conseguiu pegar aquele peixe. Viu que ele estava ali, tentou pegar e não conseguiu. Tudo isso acontece justamente por conta da mudança de meio. O que é que a gente sabe? A gente sabe que a luz ela é uma onda eletromagnética, mas além dela ser uma onda eletromagnética, ela também possui partículas, né? Que a gente falou da dualidade onda-partícula. E o que é interessante, devido a ela possuir pequenas partículas, ela sofre colisões. Portanto, por isso que a gente diz que o ambiente onde a luz ela anda mais rápido é justamente no vácuo. Por quê? Porque no vácuo não existe matéria, então ela não sofre o quê? Colisões. Só que ao entrar na atmosfera, ela sofre algumas colisões com o ar, né? Que tem oxigênio, né? A gente tem o dióxido de carbono, a gente tem o hidrogênio e outros gases aí que estão presentes, né? Nitrogênio. E esses gases são pequenos átomos, né? No qual a luz vai passar e sofrer várias colisões. Sofrendo essas colisões, ela sofre desvio, ela se dispersa, tá? Devido a essas colisões que a gente está representando aqui com essa informação, com esse raio de luz aqui. É inclusive por conta disso que a coloração do céu é azul durante a manhã, por conta da colisão dos raios de luz da frequência azul que fazem com que, né, a gente tenha essa situação. Mas em síntese, o que você precisa entender é que para diferentes meios, tá, a luz vai ter diferentes velocidades. Quanto mais denso for aquele meio, menor vai ser a velocidade da luz. Por exemplo, quando a gente analisa a velocidade da luz, ela é mais rápida onde? No vácuo, né? No vácuo, primeiramente, porque é a ausência de matéria. Depois vem os estados de gás, tá? Depois a velocidade nos líquidos e por último as velocidades nos sólidos, tá? Então a velocidade da luz, ela varia de acordo com essa proposta aí. Tá? Quanto mais denso é o meio, quanto mais partículas tiver um meio, menor vai ser aquela velocidade, tá? Então, ó, o sólido tem mais partículas, as ligações são mais coesas, né? Então, menor vai ser a velocidade porque ela vai sofrer um maior número de colisões. Esse é o primeiro comportamento. Quando a gente conversar um pouquinho sobre ondulatória, sobre som, a gente vai ver que o comportamento é um pouco diferente, já que o som não é uma onda mecânica, uma onda eletromagnética, mas sim uma onda mecânica, tá? Bom, então quando a gente analisa aqui, tendo como base esse requisito, o ar está no estado gasoso, a água está no estado líquido. Então a luz ela tem velocidade maior no ar do que na água. Então, em outras palavras, significa dizer que a velocidade aqui no ar ela é maior, tá? Enquanto a velocidade na água ela é menor. Por quê? Porque a luz vai ter maior dificuldade em passar na água porque a água tem mais partículas. Portanto, aqui na água, ela sofre cerca de mais colisões, tá? As partículas de luz, elas sofrem mais colisões aqui na água, tá? Isso é extremamente interessante. Qual é o outro ponto importante que você tem que estar atento em relação a esse processo? Ives, eu sei, né, ou pelo menos eu já ouvi falar uma vez, tem um danado de um desvio, né? Antes da gente entender esse desvio, eu quero que você entenda o seguinte, cada meio possui uma rigidez óptica. O que é essa rigidez óptica? É a dificuldade que a luz tem de passar por aquele meio, tá? Então a gente vai chamar de rigidez óptica. Ives, o que é essa rigidez óptica? Nos livros de física, você vai encontrar essa rigidez óptica sendo chamada de índice de refração, tá? Então, quando você escutar a palavra índice de refração, você já sabe que esse índice de refração significa uma rigidez óptica. Ou seja, quanto maior esse índice, maior a rigidez. Só para você ter noção, o ar tem cerca de 1,0029, tá? Em torno de 0,029, bem próximo a 1, né? A rigidez dele, ou seja, o índice de refração dele, que a gente apresenta pela letra N, tá? Já no caso da água, a água já tem em torno de 1,33,
tá? E no caso do vidro, o vidro tem 1,5. Então, olha que interessante, né? Essa rigidez ótica aqui, né? Quanto mais difícil for do corpo se propagar para aquele meio, maior vai ser justamente essa rigidez ótica. Qual é o detalhe que você deve estar atento, obrigatoriamente? Ives, o que é que significa dizer? Então, significa dizer que o ar tem um índice de refração menor, né? Do que o índice de refração de quê? Da água. Então a água tem um índice de refração maior. Então, em outras palavras, é mais difícil a luz se propagar na água do que no ar. Porque aqui na água ela sofre mais colisões, consequentemente ela tem uma menor velocidade. Ives, então eu já estou notando que esse índice de refração ele é inversamente proporcional à velocidade, né? Ele é inversamente proporcional. Por isso que a definição dele é índice de refração e a velocidade aqui embaixo. Ou seja, para uma maior velocidade, quer dizer que eu tenho que ter um menor índice de refração, tá? Ou seja, a rigidez óptica tem que ser menor. E o valor que a gente coloca aqui é justamente o C, tá? Que seria a nossa constante da velocidade no vácuo, tá? Que é cerca de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo ou 300 milhões de quilômetros por segundo, tá? Então, essa daqui eu acho que é a informação importantíssima que você tem que ter, que o índice de refração é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade do meio. Olha que interessante, né? Isso é legal. Então até aí, tudo beleza, tudo tranquilo. O que é que você precisa analisar? Quando esse raio incidente ele incide aqui sobre essa superfície separadora de meios, tá? Que é esse tracinho azul que divide o ar da água, a gente chama essa superfície separadora de meios de dióptro plano, tá? Então, se você escutar essa expressão dióptro plano ou dióptro plano, você já sabe que é a superfície que separa os dois meios, né? Então, o que acontece? Lá quando a gente trabalhou reflexão, a gente fazia esse raio incidente, mas também desenhava uma reta importantíssima, que era a nossa reta de referência chamada de reta normal, onde essa reta ela é perpendicular, né, justamente à superfície. Ives, a reflexão deixa de acontecer? Não, né? Tanto que quando a gente vai para a beira da água, por exemplo, a gente até às vezes, numa beira de uma piscina, a gente consegue ver o reflexo da gente, né, a imagem da gente. Mas a gente não vai se atentar a esse comportamento agora. Nós vamos se atentar ao comportamento da mudança do meio, que é justamente a refração. Então, em síntese, o que é a refração? Mudança de meio. Mudou o meio, esse é o evento da refração, tá? O que é que deveria acontecer? Esse raio incidente, ele deveria seguir reto aqui, né? Ele deveria seguir reto, Só que o que vai acontecer? Obrigatoriamente, como ele sofre mais colisões, ele vai sofrer um desvio. Ou seja, essa velocidade aqui, ela vai mudar. Caramba, Ives, é mesmo, essa velocidade vai mudar, né? Então, o que é que eu preciso lembrar? Rapaz, é o seguinte, vamos lembrar rapidamente daquela equação? Velocidade é espaço sobre o tempo. A gente lembra disso. Agora você vai entender de onde é que danado vem esse desvio. A velocidade da luz diminui, né? Mas o tempo para ela se propagar, ela tem que ser o mesmo, tá? É tanto que esse tempo aqui a gente considera ele como fixo. Ou seja, existe um tempo fixo para ele sair daqui e vir para cá. É tanto que esse princípio a gente chama de princípio do tempo mínimo de Fermat. Tá? O que é que esse princípio diz? Ele diz que a luz ela vai buscar se propagar pela direção que ela gastar o menor tempo possível. Por quê? Porque gastando o menor tempo, ela gasta a menor quantidade de energia. Olha que interessante. É como, por exemplo, você vê uma pessoa se afogando no mar. Qual é o seu primeiro procedimento? Se você sabe que você consegue correr mais rápido na areia do que na água, você vai correr o máximo que der pela areia, para quando for conveniente entrar onde? Entrar na água. Você não vai entrar na água direto, sacou? Então você não vai seguir uma linha reta. Então, por exemplo, quando eu quero sair aqui desse ponto e vir para esse ponto aqui, por exemplo, né? Vamos assim supor, eu não vou sair em uma linha reta, né? Não dá para sair em linha reta porque os meios são diferentes. Então o que eu tenho que raciocinar? Se ele vai ter uma velocidade menor e o tempo tem que ser o mesmo, o espaço vai ter que ser menor. Para esse espaço diminuir, o que é que deve acontecer? Aí vamos lá, eu vou colocar algumas possibilidades para você abrir sua cabeça. Possibilidade 1 é essa. Possibilidade 2 seria, vamos assim dizer, se afastar na normal, ó. E a possibilidade 3, tá? Seria essa daqui que eu vou fazer em preto. Se aproximar da normal. Repare só, para a gente chegar no mesmo nível, vamos assim dizer, que o nível seria esse daqui, vamos dizer que fosse o fundo do mar, tá? Para eu chegar no mesmo nível, eu teria aqui esse caminho preto, né? Eu teria aqui esse caminho vermelho.
E eu teria aqui este caminho laranja. Em qual deles eu vou ter o menor espaço? Vamos parar para avaliar. Rapaz, se a velocidade vai diminuir, então o espaço tem que diminuir. Ó, aqui eu teria o mesmo espaço, vermelho com vermelho. Então já não é esse. No laranja eu teria um espaço maior. Então também já não é esse. Portanto, aquele que eu teria um espaço menor seria se eu me aproximar aqui dessa normal, né? Então seria se o raio de luz fizesse essa trajetória aqui. Então repara só, olha a trajetória do raio de luz que eu vou fazer agora todo em preto, ó. Esse raio de luz ele vem aqui e ele se aproxima da normal. Ives, por quê? Porque ele quer atingir o fundo do mar, ele quer gastar o menor tempo possível, né? Então o tempo que ele gastou aqui, ele quer gastar aqui. Logo, a velocidade é menor, a velocidade sendo menor, eu tenho que ter um menor espaço, tá? Mas para facilitar a vida de você, o que é que você notou? Você notou que ela se aproximou da normal, né? Então a gente notou aqui uma aproximação. O que é que eu posso imaginar, Ives? Você vai pensar, tá? Para facilitar a sua vida aí, que índice de refração é dinheiro, tá? Índice de refração é dinheiro. Ives, como assim? Ó, quando você tem pouco dinheiro e você enriquece do nada, ganhei na loteria, o que é que as pessoas fazem? Elas se afastam de você ou elas se aproximam de você? Ah, Ives, elas se aproximam, né? Elas se aproximam. Então, por isso que esse comportamento aqui é um comportamento de aproximação da reta normal, tá? E aí a gente tem uns ângulos, né, que são muito importantes aqui, ó. Aqui a gente tem um ângulo, que a gente tem um ângulo entre o raio incidente e a reta normal, que é isso daqui. E a gente tem um ângulo, né, entre a reta normal e o raio refratado, tá? Esse raiozinho preto aqui é um raio refratado. Por quê? Porque é um raio que sofre refração, tá? Que é esse cara aqui. E aí, de modo genérico, eu chamo esse meio aqui de meio 1, esse meio aqui de meio 2, portanto, esse aqui é um θ1 e esse aqui é um θ2. E aí um cara chamado Snell, junto com o filósofo e também matemático Descartes, tá? Ou Descartes, que seria o termo correto a se utilizar, desenvolveram uma equação importantíssima, associando o índice de refração a esses ângulos. Ele disse o seguinte, ó, quando o meu, veja que θ1 é maior do que θ2, né? Então as velocidades são diretamente proporcionais aos θs, ó. Maior velocidade, maior θ. Menor velocidade, menor θ. Então, consequentemente, eles são o quê? Inversamente proporcionais ao índice de refração. Porque é muito difícil eu mensurar a velocidade no meio, mas é fácil eu mensurar o índice de refração porque vem numa tabela. Então, ó, quem tiver menor índice de refração vai ter um maior ângulo. Então, olha essa propriedade, tá? Vai ter um maior ângulo. E quem tiver um maior índice de refração vai ter um menor ângulo. Então, o índice de refração e o θ são inversamente proporcionais. E aí a gente chega a uma equação bem interessante, ó. N1 é inversamente proporcional a θ1, né? Deixa eu só escrever um pouquinho mais para o lado. E N2 também é inversamente proporcional a θ2. Só que eu não posso, né, inversamente proporcional representa por multiplicação, eu não posso simplesmente multiplicar por um grau, né? Vai sair o quê? Grau com grau? Isso aqui é um número, isso aqui é um número. Porque se você notar, aqui está em metro por segundo e aqui em metro por segundo. Então, no final das contas, aqui dá um número, ou seja, uma grandeza adimensional. Então, eu preciso que isso aqui seja um número. Para que seja um número, tá? A gente utiliza um valor chamado seno. Então, a gente diz que N1 é igual ao seno de θ1 e N2 é igual ao seno de θ2. Ô Ives, por que o seno e não o cosseno? Muito bem, vamos lá, vamos raciocinar o seno de cada ângulo. Seno de 30 é 1 meio, 0,5, tá? Então, o seno de 30, deixa eu ver se você vai pegar a caixa, vai pegar aqui no cantinho, ó. Seno de 30, tá? É igual a 0,5. Seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, vamos considerar raiz de 2, 1,4, dá 0,7. Então, olha a propriedade interessante. À medida que meu ângulo ele aumenta, o meu seno também aumenta, tá? Então, o seno, entre seno, cosseno e tangente, é uma grandeza, vamos assim dizer, que acompanha o ângulo. Ou seja, para o maior ângulo, eu vou ter um maior número. Que é isso que eu quero fazer. Eu quero, do meu ângulo, gerar um número. Um maior ângulo deve me dar o maior número, um menor ângulo deve me dar o menor número, tá? Então, é daí que vem esse equacionamento que nós chamamos, tá? De lei de Snell. O nome disso aqui é lei de Snell.
Simplesmente muito importante, tá? Então, basicamente foi isso que a gente conversou até agora. Mas, de fato, o que você vai precisar também é entender as aplicações de onde isso está. E onde é que isso é apresentado? Isso está nas fibras ópticas, tá? Na formação de miragens, tá? No desaparecimento, vamos assim dizer, de icebergs que surgem do nada, que derrubam navios, como foi o caso do Titanic. E aí a gente tem que analisar isso daqui. Então, o que é que eu tenho de ideia, né? Esse meio que é um meio com menor índice de refração, eu chamo ele de menos refringente. Esse que é com maior índice de refração, eu chamo de mais refringente. Então, quando eu saio de um menos refringente para um mais refringente, o raio se aproxima da reta normal. Em outras palavras, se eu for liso e fico rico, as pessoas se aproximam de mim, tá? E se o inverso acontecer, ou seja, se eu tiver rico e ficar liso, as pessoas se afastam, né? Então, olha a propriedade, vamos lá. A gente vai agora analisar algumas camadas de ar, tá? Note que aqui a gente tem um solo feito de asfalto e hoje eu vou lhe mostrar porque que quando o dia está extremamente quente e a gente está viajando, por exemplo, a gente visualiza, vamos assim dizer, como se o chão estivesse molhado, tá? Esse chão a gente tem a impressão de que está molhado, por quê? Então vamos lá. Ó, a gente nota que quanto mais perto estiver do asfalto, mais quente está aquele ambiente. Por quê? Porque o asfalto ele é preto. Preto, ele absorve todas as cores, tá? Então, como ele absorve todas as cores, a temperatura aqui, nessa parte aqui de baixo, tá? Que eu dividi em A, B, C e D, nessa parte aqui de baixo a temperatura é maior. Como a temperatura é maior, as moléculas estão mais agitadas. Em outras palavras, elas estão mais espalhadas. Se as moléculas de oxigênio, CO2 e hidrogênio estão mais espalhadas, significa dizer que por esse meio é mais fácil da luz passar. Então, em outras palavras, a rigidez óptica desse meio aqui que está próximo ao solo, ela é o quê? Menor. Tá? Ela é menor porque é mais fácil de se trabalhar, né? Bom, Ives, o que é que eu chego à conclusão também? Quando eu subo um pouquinho, vamos assim para uma camada um pouco mais morna, tá? Então isso aqui seria o quente fervendo e aqui seria o morno. No morno as moléculas também estão espalhadas, né? Mas não tanto quanto o ND, né? Então elas também têm um pequeno índice de refração, né? Mas não tanto quanto o ND, ou seja, à medida que eu vou descendo nas camadas, esse índice de refração está diminuindo. Por quê? Porque o gás vai se espalhando, à medida que ele se espalha, a gente vai estar sofrendo menos colisões, em outras palavras, fica mais fácil da luz passar, tá? Então vamos mais. Ives, quando eu chego aqui no NB, que já é uma temperatura um pouco mais fria, aí o índice de refração é um pouquinho maior do que NC, mas também é menor em relação aqui, que é o ar, que seria a atmosfera. Então, se a gente fosse classificar de modo geral, a gente poderia dizer que NA seria o maior, depois de NA viria NB, depois de NB NC e depois de NC ND. Ou seja, à medida que eu vou descendo, chegando mais próximo do solo, as moléculas se espalham e o índice de refração ele se torna menor, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui esse meu primeiro raio de luz, vou desenhar aqui a reta normal, né? Desenhando aqui minha reta normal, e aí a gente vai estudar algumas propriedades agora, né? O que é que deve acontecer, né? Esse raio de luz ele deveria seguir direto, mas ele não vai seguir porque ele vai sofrer um desvio. Então nota, a gente está passando de um meio de maior índice de refração para um de menor índice de refração. Então é como se eu fosse rico e ficasse liso. Então em outras palavras, se eu sou rico e fica liso, as pessoas o quê? Se afastam de mim. Então esse raio de luz ele vai aqui, ó, se afastar. Tudo bem? Então aqui a gente vai ter aqui um θ1, ó, vamos chamar de θA, beleza? Ó, θA, e aqui a gente vai chamar de θB. Vamos colocar números só para você se ligar, todos esses números são simplesmente didáticos, tá? Então vamos dizer que aqui foi 30, aqui de 30 passou a ser 45, tá? Ives, beleza, então vamos aqui para outra reta normal, né? Aqui é a normal, aqui a gente vai ter uma outra normal. Quem é que vai ser esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui, se você notar, ele é um ângulo alterno interno. Ives, eu não consigo visualizar esse negócio de trigonometria, não. Não tem problema. Olha para esse triângulozinho aqui, ó. Olha para esse triângulozinho aqui. Esse triângulo, ele tem 45 aqui e ele tem 90 aqui. Então, esse outro ângulo é quanto? 45. E você sabe que entre a normal e essa superfície, a gente tem 90.
Então, se aqui é 90, aqui é 45, aqui é 45, então esse cara aqui também é quanto? 45. Aí, Ives, mas ó, eu tô saindo de um meio maior para um menor. Por quê? Porque B é menor do que A, né? Mas C é menor do que B. Então é como se eu tivesse dinheiro e ficasse liso. O que é que vai acontecer? A Ives vai novamente se afastar da normal, né? Ou seja, vai se afastar da normal que, né? Ao invés de ser aqui, a gente vai se afastar mais um pouquinho. Então, o que é que vai acontecer? Ó, vamos dizer que o raio de luz ele se afasta agora com esta propriedade. Eita, Ives, e esse ângulo novo aqui? Pronto, vamos dizer que esse ângulo novo, ele foi 60 graus, tá? Foi 60 graus. Aí, o que é que vai acontecer? Bom, Ives, se for naquele mesmo esquema, né, lá do triângulozinho que você fez, o alterno interno, e a gente fizer uma outra normal aqui, eu já sei que esse ângulo aqui é quanto? Que esse ângulo aqui é 60, né? O mesmo esquemazinho que a gente fez aqui, ó. Mesmo esquema, 90 aqui, aqui é 60, aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 30, né? A gente sabe que aqui faz 90 graus. Só que aí qual é o detalhe? Pronto, aí é onde entra o detalhe. Novamente, eu vou passar de um meio maior para um meio menor. Só que o que vai acontecer? Esse cara ele vai se afastar. Pergunta, o que acontece se esse cara se afastar demais? Será que não vai chegar uma hora que ele vai ficar assim? Em outras palavras, será que não vai chegar uma hora que ele vai ser arrebatado para cima? Vai, tá? E aí, isso depende de uma coisa que a gente chama de ângulo limite, tá? Ou seja, existe um ângulo no qual eu posso incidir aqui para que ainda aconteça a refração. Se o ângulo for muito grande, ou seja, acima, vamos dizer que o ângulo limite aqui fosse 50 graus, ou seja, se eu estou incidindo com 60, ao invés de acontecer uma refração com afastamento, como aconteceu agora, acontece um fenômeno que a gente chama de reflexão total, tá? Então, repara só, aqui estão as nuvens, aqui na parte de cima, tá? A gente tem as nuvens, a cor do céu com coloração azul, e isso daqui atinge geralmente os olhos de quem? De um observador. Opa, Ives, então peraí, essa camada aqui é o quê? É coisa de centímetro, tá, gente? Coisa de centímetro, muito próximo ao solo. Então o que é que você começa a observar? Você começa a ver o céu, que tem coloração azul aguado, vamos assim dizer, aqui aonde, ó? Aqui na pista. Em cima dessa camada. E aí você vê aqui, por isso você tem a impressão que tá molhado. Inclusive esses efeitos aqui da temperatura, a gente nota por um efeito que nós chamamos no Nordeste, chamado de mormaço. Né? O cara fala, ai, tá um mormaço grande, né? A gente vê lá ondulando. Então o que acontece? A gente tem uma situação onde esse ângulo limite aqui, se esse ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite, acontece esse efeito da reflexão total. Em outras palavras, afastou tanto que foi arrebatado para lá. E aí a gente tem uma equação, tá? Que vem daqui justamente desse efeito, que a gente diz que θ2 é 90, que a gente diz o seguinte, que o seno do ângulo limite daquele meio, ele é determinado como sendo o índice de refração do menor dividido pelo índice de refração do maior, tá? Então, isso daqui basicamente é o que define pra gente aí as propriedades da refração da luz. Então, pessoal, hoje nessa aula, basicamente, nós comentamos sobre o efeito da refração da luz, sobre o conceito de índice de refração, que é a velocidade da luz do vácuo sobre a velocidade do meio. Conversamos aqui de forma intrínseca, por que se aproxima e se afasta. Verificamos que à medida que o meio vai ficando, vamos assim dizer, mais denso, a velocidade vai diminuindo, e entendemos agora as formações das miragens, entendemos agora como é que a gente vê o chão molhado quando nós estamos em viagem, identificamos a lei de Snell e o processo, tá, envolvendo o seno do ângulo limite, que é extremamente importante aí para a prova do Enem, tá bom? Então, valeu a sua participação até agora, fico muito feliz de você ter chegado até aqui e a gente se encontra então no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Valeu, até mais, tchau, tchau!